importante para que a sociedade escute da boca do dragão que o dragão está vindo aí, que é ditadura, sim. A censura faz parte integral da ditadura, ao mesmo tempo que se todo o Estado brasileiro, pela voz do governo, está abraçando essa ideia, ou essa narrativa, essa versão que eles estão contando, cabe à sociedade se levantar. Veja como a Constituição ela já deixou de ser válida por ela mesma, por ela não ter criado os mecanismos na sua concepção de limitação da sua própria interpretação. O plano ocidental de domínio do Brasil era um plano que envolvia várias agendas sociais, agendas políticas, a Agenda 2030. É um plano de domínio. Então, os pilares desses planos já estão enraizados no Brasil. A população tem que vir em conta e falar assim, olha, nós não queremos isso aí, nós não queremos ditadura, não queremos censura. Isso é fundamental que a gente volte a ter a mobilização que a gente tinha. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. O meu convidado de hoje é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal. Quero conversar com ele, que acho uma pessoa muito sensata, muito coerente, para conversar com ele sobre o Brasil de hoje, né? Esse Brasil que a gente está atravessando nesse momento histórico. Aí, cá está ele. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Leda? Como é que vai? Tudo bem, né? Conosco. Conosco, tudo bem. Com o país, nossa, já não sei. E quando eu agradeço muito a sua presença, inclusive porque eu sei que as agendas estão muito difíceis, é muita solicitação, ainda mais nesse momento, e hoje a gente ainda foi surpreendido, eu pelo menos fui surpreendida por essa declaração do ministro Flávio Dino, dizendo que ou é, né? Vai ser regulada as redes sociais, a censura virá, quer vocês queiram, quer não queiram. É mais ou menos isso, né? Ou não, eu entendi errado. Não, é isso mesmo. Ele foi bem didático. O que eu acho que é importante para que a sociedade escute da boca do dragão que o dragão está vindo aí, que é ditadura, sim. A censura faz parte integral da ditadura. O plano deles sempre falou em controlar a mídia, isso desde há 40 anos já. E agora a mídia digital, eles não tinham controle sobre isso. A opinião pública migrou praticamente inteira para a mídia social. A mídia paga, quem é que está vendo a mídia paga, Helena? Você está fazendo aqui um sucesso incrível na mídia social, fazendo opinião, fazendo jornalismo de verdade, abrindo para todo o seu talento aqui na mídia social. E a mídia paga, a mídia tradicional. Né? Não mídia paga, mas a mídia comprável, vamos dizer assim, né? Mídia comprável pelo governo. Então, essa mídia lulista, ela está sob controle. A mídia social não está, ela é livre, é pessoa a pessoa. E aí que se forma a opinião. E cada vez mais isso. Acho que até o Elon Musk já pontuou isso. Falou que a comunicação entre pessoas qualificadas e público em geral e outras pessoas qualificadas, assistindo debates de pessoas qualificadas, isso teve um crescimento exponencial. Como é que você vai reverter isso? Né? Agora, reconcentrar toda a atenção nos jornalistas tradicionais da mídia tradicional é quase que impossível. Não há mais os concentradores de opinião. Existe sim o pulverizador. Pulverizado, é totalmente descentralizado. Muito difícil deles combaterem isso, mas eles vão tentar, né? E ele foi bem claro. Então, eu acho que, como está vindo da boca deles, fica nítido que isso sempre foi plano deles. Não é uma questão de liberdade, segurança na internet, é o bem da sociedade. Não. Eles querem regulamentar a mídia social para que não saia fora dos padrões que eles estabeleçam como regra. É isso. É o Ministério da Verdade, né? Isso afeta tudo. Isso não é uma coisa que só afeta a política. Isso afeta a política, com certeza, que vai ter
palavras que eles não vão deixar usar. Você vai contra uma narrativa do governo, e aí como é que fica? Vai ser aceito como verdade ou vai ser aceito como fake news? Como é que essa agência vai regulamentar isso? E lembrando, as agências reguladoras, elas limitam. As agências reguladoras não vêm para... Tem alguns aspectos de proteção de saúde, de proteção de segurança, não tem a mínima dúvida. Mas toda agência reguladora, de qualquer aspecto da economia do Brasil ou de atividade humana, ela vem para limitar. Então, se botar ali uma agência reguladora da comunicação, vem para limitar a comunicação, não vem para fazer mais liberdade. Então, é contrassenso o que eles estão falando. Eu acho que ninguém mais acredita nisso, a não ser que você seja cúmplice dos crimes que estão sendo cometidos contra a liberdade individual, contra os direitos fundamentais do ser humano no Brasil. Se você é cúmplice disso ou você é um total ignorante, aí você acredita nessa versão deles, de que é pelo bem da sociedade. Então, é assim que eu vejo. E o Congresso não pode fazer nada? Não pode fazer uma lei, uma coisa que se contraponha a isso? Olha, podemos. Acho que temos até alternativa de ainda propor projetos. Eu até sou favorável até criar leis muito mais libertadoras, de garantir que nenhuma lei vá infringir, limitar, punir, cercear, definir o que é a liberdade de expressão. É por isso que em outros países ninguém define o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito individual, um direito fundamental, que ele existe, e só o fato de você querer defini-lo já está limitando aquela definição. Então, por isso que nenhum país sério define o que é liberdade de expressão. Ela existe. Agora, o que dentro desse contexto de liberdade, o que pode existir, e que isso existe há praticamente 300 anos, é o direito de resposta, de proteção contra calúnia, contra proteção contra difamação. É aí que estão os limites da liberdade de expressão. Ele é estabelecido no individual, no foro individual. E por isso que existe jurisprudência, existe toda uma série de julgamentos que é feito, e a lei brasileira já contempla tudo isso. Nós não precisamos de regular, nós já temos as leis que regula, que protege o cidadão contra calúnia, difamação e tudo isso. Até mesmo desinformação. Se você está agindo de uma maneira desinformada, ou desinformando a tua população, até aí pode se passar júdice, se isso é possível ou não. Quando se trata de segurança pública, quando se trata de questão de saúde. Então, isso aí, sem dúvida, tem que passar aí algum tipo de jurisprudência sobre isso. Se ainda é válido. Agora, o que a gente não pode fazer é criar um departamento permanente para ficar monitorando todo tipo de conversa, sobretudo que o governo tem interesse. E o governo tem interesse em tudo, eles têm 39 ministérios, ele afeta em agronegócio, ele afeta em saúde, ele afeta em educação, ele afeta em previdência, ele afeta questão econômica. Então, quer dizer que a gente não pode passar uma opinião? Quando é que você está fazendo a sua opinião ou você está desinformando? Muitas vezes a tua opinião diverge. A minha opinião diverge quase que de tudo do governo. Então, eu estou desinformando, né? Então, isso aqui é o problema. Se tem um departamento lá dizendo que qualquer coisa que não seja essa diretriz aqui é desinformação e tem que ser punível de acordo com o artigo XYZ que eles ainda vão regular, pronto, você já não pode criticar o governo. E o governo passa imaculado, fazendo grandes besteiras e sem uma crítica, sem uma limitação. Mas é dita isso por... Perdão? Quando eu te pergunto se não tem um jeito de conter isso, é porque a gente tem o STF que também está interessado nisso, né? Tanto é que o Flávio Dino foi claríssimo. Ele disse, se o Legislativo não votar, se as pessoas não deixarem o Legislativo votar, o STF tomará uma providência. O próprio influenciadores de opinião já tinham avisado, é melhor deixar passar a PL 2630 do que deixar na mão do STF, porque o STF vai ser pior. O Felipe Neto avisou isso. Né? E a ministra Carmen, por exemplo, me surpreendeu muito com essa frase. A liberdade não é um direito, é uma emoção.
Não, Então, a gente está vivendo um momento muito peculiar, digamos é assim, né? Porque momento criminoso. Tudo esses aí fazem parte do crime organizado. Todos esses aí que se levantam contra a liberdade de expressão, querendo relativizar, querendo definir, querendo definir o que é, falar que é uma emoção. Pelo amor de Deus, isso é juiz? Isso é juiz. Quem colocou ele lá está qualificado para ser juiz. Por isso que a gente precisa de uma reforma do judiciário. A gente está apontando isso há 2 anos já. Fazer a reforma do judiciário, fazer a reforma do judiciário. Porque agora você tem esses mega poderosos que não são juízes, desqualificados até como juiz, passando julgamento em temas que não são da competência deles de passar julgamento, e a sociedade fica vítima dessa excrescência, né, desse tipo de postura interventora que quer fazer engenharia social, engenharia opinativa. É isso que eles estão fazendo. Então, totalmente contra esse pessoal aí. Eu acho que eles fazem parte aí da organização, são pagos para isso. É isso que é o problema. São muito bem remunerados aí. Então, eles fazem parte hoje, a população tem que cobrar. Se o Felipe Neto da vida fala uma besteira, ele virou um funcionário público agora. Então, agora ele tem que estar dentro do, tem que estar ele dentro agora do certo. é parte da comunicação, né, do Pois é, governo. funcionário público. Então, ele tem que ser cobrado como tal. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E não pode falar umas besteiras dessas. Ao mesmo tempo que se todo o Estado brasileiro, pela voz do governo, está abraçando essa ideia, ou essa narrativa, essa versão que eles estão contando, cabe à sociedade se levantar. E é isso que é fundamental, porque os deputados, o que acontece? Na dinâmica, a gente pode apresentar projetos, e tem até um projeto do deputado que foi colocado ali, mas está muito cedo para a gente avaliar ele, e meio que no sentido de começar a regulamentar, ou ao menos atender aí essa demanda que o STF criou para cima de nós. Lembrando, isso aí não é uma demanda social. Isso aí é uma demanda do STF. É uma demanda do governo. Isso faz parte do plano de governo do PT, faz parte de uma demanda do STF que está alinhado com o plano de governo do Executivo. Então, o Judiciário e o Executivo estão alinhados no plano. E o plano é de fazer regulamentação para fazer censura que seja de uma vez só e que seja gradual. Lembrando, uma vez que você abre para regulamentar isso, onde não existe, as regras que já existem já estão boas, já temos. Veja o que o STF está fazendo. O STF já está interferindo, já está fazendo censura. É claro que ele quer se remover desse papel e entregar essa ilegalidade que eles estão cometendo para criar uma sorte de legalização dessa prática ilegal dentro de uma burocracia que vai ser constituída. Então, acho que essa é a saída. Eles querem parar de fazer a censura a eles, mas isso eu não vejo isso que vai impedir. Eu não acho que uma burocracia separada vai impedir. Mas, enfim, o que eu vejo é o seguinte: toda tentativa de começar a querer regulamentar, mesmo que seja no bom sentido, mesmo que seja brando, você já abriu uma fresta na porteira, né? Então a porteira está fechada hoje. A liberdade de expressão tem, você vê que no Brasil não tem mais, mas enfim, em termos legais, existe aí uma chancela. Agora, qualquer tipo de regulamentação que venha para abrir ou totalmente essa chancela ou parcialmente, já é fazendo um grande serviço à liberdade de expressão. Eu sou contra. Eu acho que temos que ter mais proteção à liberdade de expressão. Não é um projeto contra fake news. Temos que ter um projeto a favor da liberdade de expressão para garantir que nenhuma lei, nenhum órgão público, nenhum agente público possa interferir na liberdade de expressão.
Tem algumas condicionantes, não tem a mínima dúvida, tem um debate muito amplo aí, quais são as condicionantes, segurança pública, saúde, quando que isso é afetado pela liberdade, né? Isso, a gente tem que discutir isso. Agora, não é do jeito que eles estão querendo. As propostas iniciais que foram colocadas é um absurdo. Você vai petrificar a comunicação no Brasil. E essas grandes provedores de acesso, essas redes, Facebook, Meta, que a gente até criticava porque eles nos censuram como empresa, e está no direito deles de fazer isso, mas eles já nos censuram, né, pessoas que estão do meu lado do espectro político, lado direita, conservador, etc., já somos censurados pelas empresas. Mas hoje nós somos os defensores da existência das Big Techs, porque eles fazem uma contribuição tremenda na liberdade para ter mais canais de comunicação. E, ao mesmo tempo, eles estão criticando essas... Até eles, né? Até eles. Eles que nos censuraram. Eu tive, sei lá, 60 entrevistas retiradas do meu canal. Pois é. Então, até eles que tiraram tantas entrevistas. Eu tive até poucas. Tem jornalista que teve 500, 600. Os jornalistas independentes, né? Sim. Que eu digo. Então, até elas estão preocupadas. Sim. Porque a coisa está fechando. Eu imagino que deva ter um... Porque todo mundo fala em nome da Constituição. Você tem um projeto de uma nova Constituição, tem um livro, a gente conversou sobre isso e tal. Mas essa Constituição também não está sendo respeitada. Essa Constituição já era. Essa Constituição já era, Leda. Comecei com Rogério, não é, Marinho, que escreveu o livro das Constituições do Brasil. Sim, é ótimo o livro. Saldanha Marinho. Rodrigo Marinho. Conversamos muito sobre... Rodrigo Marinho. Rodrigo a gente conversou sobre isso, a entrevista está aqui, está lá no meu canal do YouTube, para onde essa entrevista também irá, e onde há outras suas também. E a gente tem nem tem uma Constituição maravilhosa, mas tem uma Constituição. E ela também não está sendo... Né, fala-se muito em nome da Constituição, mas não se cumpre tanto quanto se fala nela. Né? Eu acho que aí a nossa Constituição é uma Constituição falha. Ela não é uma boa Constituição, foi mal feita, cheia de buracos. No entanto, tem algumas coisas que são fundamentais de toda a Constituição hoje em dia. Então, praticamente toda a Constituição do Ocidente, da Europa, das Américas do Norte e do Sul, eles têm os direitos fundamentais do homem ali, de alguma maneira. E, claro, ou a grosso modo, ou entram em detalhes e entram em subsegmentos desses direitos fundamentais do homem, que foi publicado na época da Revolução Francesa. Então, isso praticamente todas as constituições do Ocidente têm os direitos fundamentais do homem, direito do cidadão. Então, é isso que é importante. Então, está lá, está no artigo 5, tem muito mais coisa ainda. Né? Acho que tem até direitos demais. Mas, enfim, nós temos a contemplação disso. Agora, o que a Constituição do Brasil faz, ela abre caminho para interpretações. Ela abre, e quem é que interpreta? O juiz. Então, os mesmos direitos fundamentais estão abertos à interpretação. Então, não é pétreo, não é algo que seja blindado de uma interpretação humana que tem uma perspectiva temporal do momento. Então, hoje, neste século, neste ano, neste mês, nesse dia, a percepção do que é liberdade de expressão é uma. Se formos atrás, mais 50 anos para trás, 100 anos para trás, a percepção do que é liberdade, infringir liberdade de expressão ou liberdade de expressão era outra. E vai mudar para o futuro, certamente. E é por isso que tem que ter alguns direitos não podem ser definidos. Eles não podem entrar em pormenores, nem podem se abrir à interpretação. E a nossa Constituição ela faz isso, ela dá essa abertura para a interpretação de absolutamente tudo. E o que esses juízes fazem? Aí tem um outro problema da Constituição, é que ela não tem mecanismos de proteção da Constituição. Ela tem mecanismos na verdade, ela não é para ser interpretada, né? Ela é para ser cumprida. Para ser cumprida, mas o que acontece?
ela cria as ambiguidades que aí você gera conflitos até na própria Constituição. Que artigo que Ela vai prevalecer? permite, Esse ou né? aquele? Oi? E aí Ela o juiz tem que agir. permite, né? Exatamente. Ela permite Ela interpretações, né? permite interpretação, ela permite mutação. Aí você vê, então, o próprio juiz, a questão do judiciário. Como o veja, se você é um constituinte de 88, eu estava lá como um jovem, você também, em 87, 88. Eu, obviamente, eu era adolescente na época, ou saindo da minha adolescência. Mas eu me lembro perfeitamente que existiam boas intenções ali, claro que estava macumunado ali com jogos de interesse, isso que acabou dominando. Mas mesmo dentro desse jogo espúrio, mesmo tendo boas intenções aí, semi-sufocadas ali pelo momento, eu posso apostar que nenhum constituinte, vamos chamar alguns constituintes vivos, que ainda estão vivos, para relatar isso para a gente. Ninguém pensou assim, eu vou criar uma Constituição, porque aí vou deixar um judiciário que vai crescer com poder ditatorial, vai mandar em todo mundo e vai desmandar e reinterpretar, e vai poder olhar para trás e desmandar tudo que mandou no passado. Então não vai ter estabilidade jurídica nenhuma. Eu duvido que algum constituinte da época tenha pensado assim. E é isso que estamos vivendo hoje. Então veja como a Constituição ela já deixou de ser válida por ela mesma, por ela não ter criado os mecanismos na sua concepção de limitação da sua própria interpretação. Não teve priorização daquilo que é de fato pétreo, que é de fato irrevogável, que é de fato indefinível, nada disso. E, ao mesmo tempo, colocou muita coisa lá dentro. Então, o interpretador pode interpretar tudo. Tudo que está dentro da Constituição é base de interpretação. É por isso que nós temos que enxugar a Constituição, limitar. Essa é a função de um bom constituinte. O constituinte de 88 ele não fez esse exercício. Ele não priorizou nada, botou tudo lá dentro e não deixou essas visões claras do que de fato é importante para o ser humano, que é de fato importante para o país, e fazer esse juízo antes de escrever o texto. Foi uma salada de fruta. Olha, joga aí, vai jogando no bolo e vamos botar voto e pronto, todo mundo contemplado, joia, passou. Então, o objetivo era esse, né? Contemplar todo mundo em todas as direções. Exatamente. Né? Então nós temos isso aí. Então a Constituição não está segurando a tirania do STF, não está segurando. Veja, o próprio Dino foi didático em explicar que o papel do Congresso, que deveria ser o soberano na legislação, não é soberano na legislação. Então o Congresso não é soberano como legislador. Então ele já disse ali, a didática dele está perfeita. Ele falou que exatamente eles, como executivo, podem assumir normas e está dizendo até que normas vão violar leis. Então, normas vão violar artigos constitucionais, está invertendo até a estrutura hierárquica da Constituição. Acima de tudo está a Constituição, depois vem leis, depois vem norma. Ele está falando que através de norma eu vou poder fazer e acontecer, tanto quanto nós queremos. Ele já falou isso. Falou também que o STF vai agir na ilegalidade, como tem agido, para violar direitos fundamentais de liberdade de expressão, para impor a censura que eles querem. Então, eles falam assim, foi bem nítido. E veio da boca deles, não está vindo da nossa boca. E aí que está, os golpistas somos nós, né? Os reacionários somos nós, aqueles que querem fazer o pior para a sociedade, é tudo fascista, é essa ala nossa que quer uma Constituição para criar poderes limitados. O fascismo é poder ilimitado. É isso que ele já tem. Ele já tem o fascismo. O fascismo está com eles. Está nítido isso. Só que eles jogam isso ao contrário, né? Na narrativa. Não, os fascistas é que querem... Eles já são o fascismo. Então, essa realidade a gente precisa pintar na cabeça de cada vez mais pessoas. Por quê? Como deputado, como parlamentar, senador, deputado, os senadores eu não vou nem comentar, porque matematicamente a maioria ali, eu não acredito nos senadores, não acredito no Senado, nos senadores, exatamente porque constitucionalmente estão falhos, tem poucas maneiras de colocar pressão neles. Então eles são cooptáveis, corruptíveis e a maioria é. Então não vou comentar ali. Os deputados são diferentes? Não são corruptíveis também.
No entanto, a opinião pública ela tem muito mais impacto na porta de entrada da democracia. Onde é que é a porta de entrada da democracia representativa? A Câmara. A Câmara. A Câmara é a porta de entrada da democracia representativa. Está dando certo? Não está dando certo. Tá certo? Tem problemas de representação. Mas, mesmo não dando certo, a representação não está boa, o diálogo é difuso, o que acontece? Se a sociedade ela ainda tem poder, se a sociedade ela se omite de falar qual é a sua opinião, omite de impor as suas condições, o deputado vai ficar tranquilão em fazer as parcerias que estão sendo propostas em Brasília. Parcerias que vêm ou pelo partido, o partido vai lá e fala assim, olha, você vota favorável a isso e a gente vai contemplar mais isso, aquilo para você. O próprio governo vem cooptando, vai dar mais emenda parlamentar, cargo para o partido, cargo para o próprio deputado. Então, tem várias maneiras de você cooptar os deputados. Agora, o que ele percebeu, todos os deputados, todos os parlamentares, e vou incluir aqui os senadores, nessa última consideração, o que todos eles perceberam é que não há dinheiro público que compre reputação. Não há mais dinheiro público que compre reputação. Então, se eles violarem a expectativa da opinião pública, não há dinheiro público que vai comprar de volta essa credibilidade, porque rompeu ali um elo que hoje se formou exatamente porque temos redes sociais livres. Todos os deputados têm rede social, tem uns que têm mais impacto, mais visibilidade, outros que têm menos, mas todos, sem exceção, estão nas redes sociais. E todos entenderam que a população quer e exige diálogo direto. E aquele velho parlamentar, aquela velha política, aquele deputado ou senador que não tem um contato direto com a população, via rede social, via opinião frequente, e trabalha somente da maneira da velha política, através de seus cabos eleitorais, prefeitos, etc. Esse aí está com os dias contados. Esse aí a população já está dizendo, olha, não é o meu favorito. O favorito é aquele que eu vejo na internet, que eu converso de vez em quando, que eu mando mensagem, ele responde, que está ativo em me falar o que está acontecendo. E eu vou até dizer que eu não sou dos mais ativos aqui. Eu estou de nota 6,5 aqui para mim, tá? Tem outros muito melhores que eu, né? Isso, então. Oi? Melhore isso. Então, exatamente. Eu tenho que me esforçar muito ainda. Mas essa nova realidade, eles todos entenderam isso. Então, por isso que essas tentativas de cooptação do executivo estão dando com burro na água. Porque não é mais 2002. Estamos em 2023. E depois de 20 anos, muita coisa mudou. Mudou essa dinâmica de relacionamento. Imagine só 2002. Não tinha as redes sociais que tinham hoje. Como é que era um deputado naquela época? O deputado dependia do partido. O deputado dependia da Globo, dependia da Folha, dependia da Gazeta Mercantil da época, né, dos jornais da época, que não estão mais aí, né? Do Estadão, colocando uma nota. Coloca uma nota para mim, vou falar com o partido arranja lá uma colocação para você. Isso era política da velha política. Dá uma visibilidadezinha, mas a maioria não trabalhava com visibilidade. Eram alguns poucos deputados que tinham visibilidade. Até quem está nos assistindo agora, peço até que nos nomeie algum deputado importante de 20 anos atrás. Não precisa nem muito longe, não. Vai 15 anos atrás. Né? Antes até na época da Dilma. Quem eram os grandes deputados? Só o Cunha ficou conhecido, né? Como sendo um expoente. Um deputado Cunha, ele controla a Câmara. Que negócio é esse que ele é presidente de Câmara? Como é que funciona? Ele foi o primeiro que, por causa das redes sociais, por causa da vontade de impeachment, que começou a botar a própria Câmara Legislativa sobre o foco da opinião pública. Então, o que a gente está vendo é uma tendência inexorável. Você não consegue parar isso. Você pode tentar cercear, fechar, controlar, mas a opinião pública já acha os caminhos de contato direto. E todos os deputados parlamentares perceberam isso. E não há como você comprar essa reputação de volta. Está sempre ali, quanto mais você ganha do governo para comprar suas próprias eleições, mais você vai precisar de recurso, porque a tua imagem vai ficar atingida, sobretudo se você se vendeu para o governo no momento crucial em que a opinião pública estava pedindo para que você tomasse uma decisão
em prol do que ela queria. Então é isso. Mas as emendas, a farta distribuição de emendas trabalhou como os outros anos, né? Como se fosse possível isso. Eu não sei. Hoje eu vi o Zé Maria Trindade falar uma coisa que me deixou muito assustada. Ele disse que conversou com deputados em Brasília e disse: engraçado, vocês tiveram verba e tal, e vocês não estão mudando de opinião. E eles responderam, alguns deles responderam, mas eu soube que teve a verba, eu fui avisado da emenda parlamentar, mas eu não recebi. Então, como eu não recebi, eu não mudo meu voto até o dinheiro estar na conta. Eu fiquei assustada, quer dizer, então há a possibilidade de muita gente, porque eu estava achando que o Congresso estava comprometido, porque o Congresso vai o quê? Vai perder a sua função? Pois é. Porque se o STF decide tudo, se o governo decide junto com o STF, para que o poder legislativo, né? É isso mesmo. Olha, e Leda, isso não é inatingível, porque outros países já trilharam esse mesmo caminho. Vamos lembrar, a Venezuela. Você tem lá o Guaidó, né? O Guaidó que foi presidente eu diria que presidente da Câmara, né? Ele foi reconhecido até como sendo o governo por mais de quase 50 países. Reconheceram o Guaidó como sendo o governo. Mas o Maduro está lá ainda, firme e forte. Então, eles deixaram o parlamento lá brincando num quadradinho cheio de areia. Ó, tá aqui uma pazinha, tá aqui um baldinho, fica montando castelinho aí e a gente vai tocar o país do nosso lado. Vai tocar o país, vai surrupiar o país. E é isso que está acontecendo na Venezuela. Criaram um poder paralelo e deixaram o parlamento ali para dizer que tem parlamento, para dizer que tem democracia. Eu já pontuei isso em algumas interferências que eu fiz, porque Cuba é assim. Cuba tem lá um parlamento também, mas o que eles discutem? São todos socialistas. O que eles discutem em política pública? Não discutem nada. Que é a mesma coisa, como é o Congresso chinês? Tem lá mais de 1.000 e tantos deputados, 1.500 deputados, etc. O que eles discutem? Eles se reúnem três vezes ao ano, 4 vezes ao ano. O que eles discutem? Nada. É para dizer que tem uma democracia, se bem que no primeiro artigo da Constituição chinesa, e eu estou sendo literal aqui, no primeiro artigo da Constituição chinesa está dizendo que a China é uma ditadura democrática, né? Usando esses termos. Então, mesmo? Está escrito isso? Usando esses termos que eu acabei de mencionar. É uma ditadura democrática. E fala e tal, tem todos esses conceitos. E tem lá um parlamento. Por que tem esse congresso gigantesco lá, cheio de. Para dizer essa grande fachada de que tem representantes locais ali sendo representados, um grande debate. Então, é uma grande farsa. É isso que o socialismo, eu diria que essa orientação política da esquerda, que vou dizer por que é orientação política, porque a esquerda no século XIX não era socialista, não, viu? Existia esquerda no século XIX, mas não era socialista. Depois a gente pode abrir essa discussão. Mas a esquerda do século XX é socialista. A esquerda era o quê, então? A esquerda no século XIX era liberal. No século XIX, até o século XIX, o debate entre esquerda e direita, o que era a direita? A direita eram os conservadores e eram os tradicionalistas, eram aqueles vinculados à centralização do poder, eram os constitucionalistas, esses que faziam tudo pela regra, pelo papel. Então, quem era a direita? Eram os liberais, que queriam descentralizar poder, queriam propriedade privada individual. Olha, propriedade privada é sempre uma base comum para os dois, conservador e liberal. Mas os liberais eram muito mais radicais na defesa da propriedade individual. Ninguém pode interferir na propriedade individual, é quase que um direito absoluto, pleno. Já os conservadores, nem tanto era essa prioridade. Claro, todos tinham essa base aí, mas isso era esquerda. Era centralização do lado conservador, descentralização do lado liberal. Era direito individual pleno e absoluto, ninguém mexe no meu quadrado, e o conservador tinha alguns aspectos mais centralizadores de nação e de visão mais ampla da sociedade, enquanto que o liberal era muito mais individualista.
Então, é por isso que boa parte do movimento abolicionista veio do lado conservador. Tinha liberal também, mas uma maior parte ali eram deputados do movimento conservador, do Partido Conservador. Mas, enfim, isso no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil. Hoje você vê nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá o republicano que é constitucionalista. Ele quer defender... Aliás, o Partido Republicano foi criado pelo Abraham Lincoln para defender a Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos, ela acabava com a escravatura. E quem é que era contra acabar com a escravatura? Olha, quem é que era contra acabar com a escravatura? Nos Estados Unidos. Os liberais. Mas que tipo de liberal é esse? É o liberal de hoje ou é o liberal do século XIX? É o liberal clássico, aquele que a propriedade é minha. Ninguém mexe naquilo que é meu. Não há regra nenhuma que mexe naquilo que é meu. Então, é isso que existia no século XIX. Então, existia esquerda e direita, só que a esquerda no século XIX não era socialista, marxista-leninista, que quer destruir absolutamente tudo, destruir sociedade, destruir propriedade privada, destruir liberdade de expressão, destruir todos os direitos fundamentais, destruir família, destruir país e criar um poder tirânico, total e absoluto dentro do Estado. Né? É uma visão fascista. Essa visão que prevaleceu, por isso que muitos dizem que não existe efetivo comunismo. O comunismo não consegue implementar. O Stalin já falava isso. Por isso que Stalin é tido como sendo o grande traidor da Revolução Comunista. Trotsky não gostava de Stalin, Lenin não gostava de Stalin, porque Stalin era o que era o mais pragmático, a versão mais pragmática do socialismo, que era o fascismo. É o Estado absoluto que controla absolutamente tudo, regulamento. O Estado é dono do mercado. O mercado não é livre. O Estado é dono até do mercado. Então, esse que é a visão fascista. E é isso que Stalin foi, é isso que Mao Tse-tung foi. Os grandes líderes comunistas, todos são fascistas. Na prática, são fascistas. Essa que é a verdade. Mas, enfim, entrei aqui na teoria, Leda. A gente está sofrendo na prática aqui com esse pessoal que ainda pensa que nem no século XX, viu? Eles têm um pensamento completamente anacrônico. E olha, curioso ver eu dizer isso sendo dito por mim, porque muitos da ala esquerda falam assim: você aí fazendo anacronismo. Eu não, estou dizendo uma constatação factual de observação. O pensamento deles é do século XX. Então, eles acreditam ainda muitas coisas. Então, por isso que eles estão errando demais, errando muito na economia, errando muito nas interferências que eles estão fazendo. Não precisavam estar fazendo isso, não precisavam. Estão mexendo em coisas que eles não dominam. A parte econômica, então, é um desastre, é um erro atrás do outro. Acabou com o teto de gasto, está propondo um arcabouço fiscal patético e agora está querendo fazer uma reforma tributária em cima de uma instabilidade absoluta fiscal. Quem faz isso? Só o cara que tem aquela cabeça do século XX, pensamento marxista, é um idiota completo do que é a realidade econômica, que até muitos marxistas aprenderam. Na Europa, claro, aqui não, né? Mas, enfim, mas essa questão voltando aqui à questão da censura, eu estou, por um lado, é preocupante como cidadão, porque você está vendo que eles podem fazer isso mesmo. Eles querem fazer isso, falaram que ia fazer isso. Isso é pilar fundamental. Eles falaram, eles avisaram. Exatamente. Não é? O ministro do Supremo foi lá recomendar, com papel na mão, com várias recomendações sobre o comportamento em relação à censura. Está tudo muito claro. É por isso que eu fico pensando de onde que essas pessoas que apoiaram isso, né, para tirar o Bolsonaro, quer dizer, era tão premente tirar o Bolsonaro, tão importante, que eles fingiram acreditar que o Lula 3 seria diferente, mas o Lula estava dizendo o que ele ia fazer, não estava? Em última análise, eu acho até que ele foi honesto, porque ele avisou tudo. Foi coerente, está sendo coerente. Ele não foi nem um pouco mentiroso, ele falou tudo o que ele ia fazer, tudo o que ele pretendia. Exatamente. E aí vem as pessoas dizendo, não, eu me arrependi porque eu achei que ia ser diferente, mas achou baseado em quê? Você estava ouvindo aquilo? O idiota foi quem acreditou no Lula e não querendo que o Lula implementasse aquilo que ele estava falando.
Esse foi o Mas ele grande falou idiota. tudo. Então ele foi. A gente nem mencionou ele aqui, porque de fato ele está conduzindo a coisa tal qual a coerência da ética Ele dele. anunciou. Exato. Agora, só que Ele eu não acho disse que a que ética. ia viajar tanto. A única coisa que ele não disse é que ele ia passar mais tempo fora do Brasil do que aqui. Isso ele não avisou. É, Mas o resto ele avisou olha, eu tudo, né? acho, Leda, que ele só está seguro viajando ou de volta no cárcere em Curitiba. São os dois lugares onde ele teria mais segurança, porque ele perambulando pela cidade, qualquer cidade brasileira, ele não teria paz nenhuma. Então, acho que não é um ambiente seguro para ele estar no Brasil. Não que ele vai ter algum atentado contra ele, nada disso. É que a população não vejo essa popularidade que o elegeu, eu não vejo. Eu acho que foi um voto anti-Bolsonaro que elegeu o Lula. E esses anti-Bolsonaro ainda é a maioria, porque, lembrando, se for julgar aqui pelas popularidades firmes que cada um desses tem, Lula dizem aí que tem aí de 15% a 20% de apoio, dizem também de apoio firme, né? Dizem também que Bolsonaro tem aí de 20% a 30% de apoio firme. Pô, mas tem aí de 50% a 60% que não é nem um lado nem outro. Nem de um lado nem do outro. Né? Foi para o lado Lula, né, essa minha interpretação, foi para o lado Lula porque achou que o Lula não seria o Lula. Então esse lado foi o grande trouxa aqui na entrega do país a um bandido. É assim que eu vejo. Né? Então a gente tem que... Mas enfim, isso é águas passadas, agora a gente tem que olhar para frente. Como é que a gente vai fazer resistência nisso? E eu estou dizendo aqui, com total honestidade, os recursos que os deputados e os parlamentares têm para fazer convencimento dos seus pares são limitados. E muitas vezes eles se esgotam rápido. Sobretudo quando você tem um governo com torneira aberta, sem limite nenhum, para poder gastar o quanto for. É questão de tempo para eles acharem a equação de criar uma maioria lá. Né? Uma maioria corrupta junto com a direita ideológica, junto com a esquerda ideológica. Eles têm a base da esquerda ideológica, lá 130, 140 deputados, e tem aí uma base muito ampla de deputados que não têm ideologia, não gostam de aparecer na internet, pessoas de partido centrão. Esses são muito fáceis de corromper. Até alguns que se dizem da direita, né? Alguns deputados da direita também. Então, é questão de tempo que eles façam uma equação. Então, onde que eu faço sempre o meu apelo? A sociedade brasileira precisa voltar a comandar o jogo. A sociedade estava no comando do jogo. Mas a sociedade está intimidada, né? Está com medo de sair para a rua. Está intimidada, mas eu diria que não é necessário essa intimidação. Porque estamos tratando aqui de projetos dentro da Câmara. E dentro de um contexto limitado de debate de que projeto é a favor desse projeto, é contra aquele projeto e tal. E esse tipo de limitação é positivo. Eu diria que é muito salutar você ter... eu não vi ainda rompimento de barreira com relação a isso. Eu não vi o STF começar a perseguir pessoas que são contra ou a favor de algum projeto. Não vi isso ainda. Eu vi eles perseguindo pessoas que são contra ou a favor de uma instituição do Estado. Isso eu vi, sim. Você foi contra o STF, você foi contra quer fechar o Congresso. Você tem a Lei de Segurança Nacional aí que eles aplicam e aí eles acionam a Polícia Federal. Não estou querendo dizer que eles estão justos em fazer isso, porque sem dúvida tem abusos aí, mas essa é a lógica que eles têm aplicado até agora. Estou explicando a lógica aqui. Então, dentro desse contexto, não é porque ter medo, porque nós estamos debatendo projetos dentro de um contexto limitado do que passa no parlamento, na Câmara e no Senado. É isso que é salutar. Eles aqui vão infringir nas regras agora. Isso aqui foi o bacana disso tudo. Porque agora eles estão dizendo, nós é que vamos violar a Constituição. Estão dizendo abertamente. Vocês não fizeram da maneira legal, nós vamos fazer da maneira ilegal. Então pronto, tá escancarado para todo mundo ver, para o Brasil todo ver, que eles vão perseguir um caminho ilegal. E isso também é bom para reafirmar a todos os parceiros internacionais, porque isso também é que está mudando. O Brasil, com o Lula, está saindo do eixo ocidental. Ele está se
realinhando ao eixo, realinhando. Né? Podemos dizer que houve um realinhamento, porque a última vez que houve um alinhamento entre o Brasil e o eixo fascista foi durante Vargas, apoiando a Alemanha e a Itália fascista. A Alemanha de Hitler e Mussolini. Vargas, no início, era um total fascista, modelo fascista, queria fascista, se alinhou ao eixo e não aos aliados. E no final da guerra ele viu, vai perder, aí voltou para ser amigo dos aliados, que eram Estados Unidos e Europa. Né? Então, o que o Lula está fazendo? Ele está saindo do eixo ocidental, saindo do eixo de apoio Europa e Estados Unidos, que já vou dizer, não é um eixo de apoio, não. Tá? É um outro eixo de domínio, vai. E para cair em outro eixo de domínio, que é muito pior, que é China, Rússia, que são autocracias milenares. Nunca houve democracia, nunca houve Estado de Direito na China e Rússia. Nunca. Na história dos países, nunca. Eles são a perfeição da autocracia. São séculos e séculos e séculos, alguns até milênios, de autocracia, de imposição ditatorial das vontades do governante. Então, é para isso que ele está gravitando. Então, o novo público que ele quer atender é esse, não é mais Europa e Estados Unidos. Agora, nós, como sociedade, estamos muito mais vinculados aos valores, aos vínculos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, do qualquer coisa que venha da Rússia ou da China. Né? Não temos esse vínculo de valores, ética. Então, é aí que está. E será que isso fica claro para a população? Fica. Não fica, né? Não fica. Por isso que isso que está gerando essa ruptura que o Lula fez. Eu vou dar aqui a minha dica para o totalitário aí do Lula. Eu vou dar a minha dica para o Lula. E talvez eu vou até... A direita está se beneficiando dessa mancada que ele está fazendo. Como é que deveria ter sido feito se é para se fazer? Eu não quero que ele adote isso. Mas se fosse para fazer essa transição, faria a transição gradual e sem alarde, sem divulgação. Só através de contratos e acordos que não precisavam ser celebrados, não precisavam ser noticiados. Uma coisa... Claro que todo contrato entre governos é publicado, mas você não precisava ter o chefe do Estado conclamando ali que agora vamos sair do dólar, agora vamos ter aqui a China como um grande parceiro na nossa comunicação, agora vamos ter a Rússia aqui nos fornecer. Então, não precisava fazer isso. Então, o alarde vem depois, só depois de ter consolidado essa mudança. Mas ele está fazendo antes. Então, ele já está reposicionando e criando antagonismo contra aqueles que ele, de certa maneira, driblou no processo eleitoral. Por quê? Tanto a Europa como os Estados Unidos têm interesse no Brasil. E os interesses deles não são positivos, são de interesse de domínio também. Tá? Todos querem dominar o Brasil. Não é que a Rússia e a China é boazinha. Não. Todos querem dominar o Brasil. Não tem boazinha. Exatamente. Só que do Macron ao chinês. Né? Exatamente. De Macron até o Trudeau do Canadá, até o Biden, até o Putin, até o Xi Jinping, todos querem dominar. Não tem inocente nisso, não. Né? Inocente. O único inocente é o brasileiro que não está vendo. Esse sim, é o cordeirinho, que não está vendo esse jogo. E o que está acontecendo? O plano ocidental de domínio do Brasil era um plano que envolvia várias agendas sociais, agendas políticas, a Agenda 2030. É um plano de domínio. Né? Tem também o plano ESG, né? Que é ecológico, de governança, de sustentabilidade, que as empresas têm que adotar. Então, os pilares desses planos já estão enraizados no Brasil. Isso são do Ocidente, do ponto de vista do Ocidente. E o que o Lula falou? Ele sinalizou positivamente a esses poderes de domínio ocidental que ele vai implementar esses planos. Tem até juízes do STF, como o Fux, que fala, não, a Agenda 2030 está sendo implementada em curso. Estamos muito satisfeitos com o caminhar da carruagem em direção à implementação final do Plano 2030. Então, nós estamos aqui sobre a batuta externa já.
E o que eles buscavam? Alguém que representasse esse plano. O Jair Bolsonaro não era essa pessoa, porque o Jair Bolsonaro preza pela soberania do Brasil. Por isso que eles não deram apoio ao Jair Bolsonaro. Biden não era favorável ao Jair Bolsonaro. Foi favorável ao Lula. Muito bem. Só que aí o Lula resolveu, e isso já era muito antigo até, não é que resolveu, é que já era de fato o plano, só que ele fez essa menção. O que os poderes ocidentais buscavam era alguém para defender o plano deles. E o Lula disse que ia defender. Só que o plano real do Lula sempre foi se alinhar com Rússia e China, os poderes autocráticos, e dominar manos militares, mão de ferro, mão ditatorial, o Brasil. Esse sempre foi o plano do PT. Tá lá no estatuto, tá lá no plano do Haddad. O Haddad também teve esse mesmo plano, não foi diferente. É só ler o programa de governo. Então, só que ele depois de ter ganho a eleição, ele aí mostrou a real cara e os intentos. Então, é um outro plano de domínio. Então, agora você tem os dois blocos que estão brigando pela hegemonia internacional, vão brigar aqui também. Porque o presidente que dizia que ia apoiar um plano, inicialmente recebeu apoio, vai saber que tipo de apoio que ele recebeu do Biden. Disse que apoiou nas eleições. Que tipo de apoio foi esse? Né? Precisa abrir essa caixinha preta também. Então, e agora ele está sinalizando que não, ele prefere virar uma autocracia que nem Rússia e China. Né? Então, eu diria, temos aí um rompimento de placa tectônica, de apoio, que vai refletir aqui. Então, esse pessoal que é das Big Techs está vinculado ao plano ocidental. Esses é que estão falando, poxa vida, não era isso que eu esperava do Lula, eu também achava que ele era um cara bom e tal, mas eles também não são flor que se cheira. Entendeu? Então, o plano de Brasil é que não existe, Leda. Esse que é o ponto. Esse é o problema. A terceira via... E não existiu em nenhum momento. Nunca existiu, porque você não tem brasileiro de verdade, você tem grupos de interesse, você não tem elite brasileira, você tem tratantes que estão no comando político ou no comando econômico do Brasil. Ninguém ali leu qualquer livro de história, não tem senso de origem, não valoriza a história brasileira, que é maravilhosa, não valoriza o que é o Brasil, senão pelo aquilo que ele pode extrair, se beneficiar monetariamente do Brasil. Então, isso é que está no comando do Brasil. É que mudar tudo isso aí. Temos que substituir essa constatação sua é muito triste. É verdade, é a verdade. Eu até falo com parlamentares, eu estava até falando com um deputado assim, que já está no seu 8º mandato, foi constituinte, e eu perguntei para ele, olha, como é que é o debate na época de plenário aqui, lá final dos anos 80, anos 90, ele falava assim, todos competiam para ser um estadista. E eu falei, exatamente, nós não temos essa competição, mas agora estão todos competindo para ser o lacrador. Então, enquanto os discursos de 30, 40 anos atrás eram muito mais em função de uma visão de país, né? Para onde vamos, que país teremos? Isso, estou dando muito crédito aqui aos deputados parlamentares da época, talvez não deva. Mas eram muito. Ele, na constatação dele, fazia agora todo mundo sobe aqui no púlpito e começa a berrar, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado da direita, e você fica aqui com ruído, não há debate de país, né? Não há congruência nenhuma. E isso é um reflexo do parlamentar. E quem está na máquina pública, por exemplo, eu estou criticando agora muito os próprios juízes, porque como é que o juiz que é concursado está há 10, 20 anos de carreira, como é que ele permite que um não juiz, não concursado, um advogado qualquer, muitos deles desqualificados até para ser um bom advogado, nem bom advogado eram, e agora são qualificados, são colocados lá no pico do poder judiciário. E esses agora que comandam o judiciário. E que tipo de judiciário é esse que mete medo em todo mundo? Como é que é isso? Né? E você, como juiz que está lá, concursado, 20 anos de carreira, excelente juiz, exímio conhecedor das leis, como é que você se submete a essa elite? Nem elite, não podemos usar esse nome aqui, acho que é um nome muito nobre, essa gangue que domina todo o poder judiciário.
É isso que me choca um pouquinho, porque todos se acovardaram também dentro do Poder Judiciário. Pois Se é, também é acovardaram. surpreendente isso. Exato, se acovardaram. Então, mas olha, a mensagem aqui, líder, é que eu estou muito confiante na sociedade. Eu estou muito confiante que eles estão percebendo esse jogo, estão percebendo que os deputados são limitados, que eles se esgotam rápido, os recursos que a gente pode fazer, poder fazer um mandato de segurança, podemos fazer ali um outro projeto, discutir um outro projeto, podemos fazer toda sorte de interferência, até tentar fazer uma reforma do judiciário, mas a gente sabe que a equação já está fechada. Eles, com o Poder Executivo e o Judiciário, eles têm muito poder sobre o Legislativo. E aí sobra quem? A última chancela mesmo é a população tem que vir enquanto falar assim, olha, nós não queremos isso aí. Nós não queremos ditadura, não queremos censura. Isso é fundamental que a gente volte a ter a mobilização que a gente tinha. Isso vai ser, eu diria que quanto mais para mostrar a desproporcionalidade de tamanho. Quantos milhões estão sendo afetados pela decisão de um punhado, literalmente. Então, isso vai ser decisivo, vai né? ser. Se a gente quer um país melhor ou não quer ir para o buraco de vez, a gente tem que É isso mesmo. E olha, é uma coisa assim. envolver, né? Eu gostaria de estar falando, porque você vê nas redes sociais, eu sei que tipo de comentário surge quando eu falo isso. Quando você fala assim, tá esse aí não quer ajudar, não quer fazer o que é para fazer, eu botei você lá para isso. Sabe, dentro da legalidade, eu estou fazendo absolutamente tudo que eu posso fazer. E acredita em mim, não sou sozinho. Os outros deputados da oposição estão fazendo tudo ao máximo da legalidade que é possível. Mas nós estamos afirmando aqui, se a sociedade não se mobilizar, todas essas capacidades que nós temos estão esgotadas para fazer um contraponto. O que nós podemos fazer como deputados está limitado. Está sendo feito e agora a sociedade precisa para dar aquele pulo além, para fazer de fato o convencimento de dentro do estômago do dragão. É isso que precisa. O dragão se convencer, não é por interferência ali dos deputados e tal. É o dragão se convencer através de uma pressão muito maior que o dragão. É isso. E como é que isso se daria? Indo para a rua? Exatamente. Teve um sucesso muito grande a mobilização que foi feita depois que venceu essa urgência, né? A urgência passou, nós não esperávamos que passasse. Claro que esperávamos e não esperávamos, né? Já sabiam que se fosse para votar a urgência é porque o Lira achava que tinha voto, então certamente já tinha feito a contagem para botar a coisa em pauta. No entanto, qual era a esperança? É que tínhamos, de fato, uma maioria não esquerda no Congresso, né? Uma maioria que não está vinculada aos planos ditatoriais do Congresso. E o que se percebeu é que são fáceis de comprar. Você tem vários deputados ali que são compráveis, vários partidos são compráveis, ainda. Mas o que é mais forte do que as emendas e o dinheiro que eles recebem do Executivo? É o voto, é a população. É a população dizendo, olha, a tua carreira política está acabada se você votar contra isso. E o que aconteceu nas últimas eleições, de 2018 para agora 2022, a gente viu alguns deputados que caíram em desfavor da opinião pública. Eu até fiquei curioso, fiquei lendo, será que esse deputado volta? O cara foi muito cáustico contra a opinião pública que elegeu ele. E ele recebeu milhões, gastou milhões, teve várias emendas, etc. E fez todo tipo de maracutá ali para se reeleger. E mesmo gastando muito, não se elegeram. Então a população está recebendo recado, não está elegendo quem a viola. A população está, de fato, sendo muito mais rigorosa com a sua opinião, com as suas vontades. E os deputados entenderam isso. Então eles falam, não tem dinheiro no mundo que o Executivo vai me disponibilizar agora, legalmente falando, que vai contrapor o fato que eu vou estar votando contra o interesse da opinião pública. Ou seja, está muito caro, muito além do que o governo pode me dar em recursos, é o meu custo, apesar dele receber de bom grado o que o governo está dando. É muito conveniente.
mas o voto dele no final ainda vai apitar mais se a população estiver na rua. Se a população não estiver na rua, aí que tá, a coisa fica... Aí ele fala, bom, ninguém está reclamando, então eu vou votar... Fica fácil para eles. Exato. O governo está me dando aqui milhões aí a mais em emenda, vou por esse caminho, que é o caminho de menos resistência, então eu vou aceitar a proposta do governo. É isso. Fica a minha mensagem de sempre aqui. Não sei se te dei esperança, Leda. Eu acho que deu. Não uma esperança assim irresponsável, mas me deu esperança. É isso mesmo. Eu estou só apontando eu vou aonde confiar em ti, vou torcer para você estar certo na sua avaliação. Não, eu acredito que isso não há outra força agora capaz de mudar voto e comandar voto dos deputados e dos senadores que é a opinião pública na rua. Não há outro. E mesmo que não for na rua, que seja nas redes sociais. E essa última mobilização foi isso. Foi baixa intensidade na rua e alta intensidade nas redes sociais. E se tiver alta intensidade na rua e alta intensidade na rede social, nós derrubamos o governo. A gente derruba esse governo. Agora, é importante... Por isso que eles estão tão tensos com as redes sociais. Eles sabem que eles não têm popularidade, eles não têm popularidade. Não têm. Eles têm máquina pública. Eles têm professores, têm jornalistas, têm funcionários públicos, eles têm várias pessoas que estão ali ajudando eles a manter. Tem a mídia paga, canais de televisão que viraram lulistas, então, canais de mídia tradicional. Então, eles têm isso aí. Agora, povo na rua, eles não têm. Eles não têm. Simplesmente não têm. Eles sabem disso. E eles sabem que para reconquistar isso, não é nessa geração. Não é com esse pessoal aí todo. Todos eles que estão ali já estão, como é que eu diria? Uma uva passa seca. Já foi o tempo deles de dar qualquer tipo de possibilidade de fazer um grande vinho. Acabou. Mas então tudo meio artificial. Sabe que você sente isso. Sabe? Eu vou dizer aqui uma coisa muito pessoal que eu comentei com um deputado. No final de 2022, depois da eleição ainda teve aí 3 meses de plenário, e eu me lembro que eu não vi a esquerda comemorando, eu não vi aquele entusiasmo. Muitas vezes quando euforia, né? Aquela euforia de quem ganhou com legitimidade, com força, eu não vi nada disso. E também não vi porque muitas vezes o Jair Bolsonaro, ele fazia algum discurso, alguma coisa que gerava alguma polêmica e que a esquerda conseguia criar uma narrativa, uma versão ali que, de fato, mostrava a força deles. Dava força de legitimidade. Falando, poxa, olha só, ele falou isso aqui, não tem um absurdo o presidente falar isso e que papapá. E você via como eles tinham razão em alguns poucos momentos. E aquilo dava aquela presença, dava uma autoridade natural. Aí, depois das eleições, em nenhum momento teve algo desse gênero. Em nenhum momento. Estavam todos tímidos, apagados, cabisbaixos, até os deputados que, como eu, nós fomos reeleitos, etc. Nós estávamos assim com uma altivez inacreditável, uma ascensão moral em cima dos outros, dos demais, que é um jogo, como é que eu diria? É um jogo de percepção, mas era muito notável. Eu falei exatamente isso que eu falei com você. Eu falei com 2 ou 3 deputados que eu confio e todos tinham essa mesma percepção. Deputados que você conhece pessoalmente, já entrevistou aqui várias vezes. E eles tinham a mesma percepção. É verdade, eles não estão ali tão assim, nossa, ganhamos, agora vai dar tudo certo, agora vai. Não estavam com essa coisa. Então, isso já é um sinal que tem muita artificialidade nessa liderança aí. Os ministérios são uma porcaria, as pessoas que vêm para se juntar junto desse governo são uma porcaria, não tem nenhuma qualificação per se, são pessoas vinculadas aí com crimes, que está dentro do governo, e eles não estão mandando esse pessoal embora, tem escândalos que aparecem agora, reaparecem e aparecem novos, né?
eles não estão mandando esse pessoal fora porque eles têm muita fraqueza em repor. Eles não querem nem validar o escândalo. Estão querendo apagar um geral na mídia. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, isso é fraqueza. Isso é Dilma Rousseff, é muito pior do que a Dilma Rousseff começou o seu segundo mandato. Muito pior. Não tem capacidade de passar uma proposta, nada. Eles não têm capacidade de fazer nada com essa base que eles têm ali. Nada. E se... O Lula disse que vai assumir a articulação, né, política. Pois é, mas é que tá. O plano já está vencido. O plano já está vencido, os métodos já estão conhecidos, a população não se convence mais, os deputados não têm o apoio da população. Então, antes, quando a população não sabia o que estava acontecendo, aí os deputados falaram, então eu votei e tal. Aí vai com o governo. Mas agora a população está em alerta, está vendo? Não, peraí, pô, isso é o Lula tentando comprar, tentando convencer, o plano é ditatorial, o plano é centralizador, o plano é para mais impostos, menos renda, menos tudo para a população, menos oportunidade. Eles estão vendo isso, a população está muito mais alerta e não está aceitando essas versões que vêm do governo. Não está mesmo. Então, isso que está dando muita força para a oposição. Não é a oposição que está forte, é a população que está forte. Está dando força. E a oposição está forte porque... Está sendo fortalecida pela população. Exatamente. Bom, infelizmente a gente tem que acabar essa live, mas eu adoro conversar com você. Queria deixar isso muito claro. Muito obrigado, Leda. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Bom trabalho, hein? Foi um prazer. Comigo. Prazer. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Um abração. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.